Você já ouviu falar na Lei Geral de Proteção de Dados? Ela tem como objetivo assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários através de práticas transparentes e seguras para garantir seus direitos fundamentais. Essa lei ela surge num contexto bastante necessário, em que a gente tem uma ampla utilização de dados pessoais, seja pelas mídias sociais, pelos equipamentos que nós utilizamos no dia a dia, nas relações de consumo, e esses dados estavam desprotegidos, eram utilizados de qualquer forma. E, observando exemplos nos ordenamentos jurídicos estrangeiros, a gente acabou adotando certas medidas, certos princípios inseridos nessa lei, a fim de tutelar os dados dos seus titulares. Sancionada em agosto de 2018, a lei foi aprovada pela Câmara e espera sanção presidencial para entrar em vigor. Recentemente, o governo federal oficializou a criação da Autoridade Nacional da Proteção de Dados, órgão que vai fiscalizar o cumprimento da legislação. Essa lei vai atribuir a responsabilidade às pessoas que armazenam, que coletam esses dados e maior autonomia para o titular desses dados, para nós consumidores, para nós que colocamos nossos dados num site, numa loja, e nós vamos ter um maior controle, a possibilidade de pedir uma alteração nesses dados, a remoção desses dados, vai permitir um maior controle por parte do cidadão e principalmente do consumidor. Consentimento é a palavra-chave da LGPD. Ao coletar dados, as empresas deverão informar a finalidade. Se o usuário aceitar repassar suas informações, como concordar com os termos e condições de um aplicativo, as companhias passam a ter o direito de tratar os dados, desde que em conformidade com a lei, que prevê uma série de obrigações, como, por exemplo, a garantia da segurança dessas informações e a necessidade de notificar o usuário caso ocorra uma falha de segurança. Caso não haja nenhuma situação de forma amigável resolvida, o consumidor poderá procurar o advogado de sua confiança, relatar toda a situação, obviamente com toda a documentação comprobatória do dano sofrido, e por se tratar, como dito no início, de uma relação de consumo entre as partes, onde o consumidor, nessa situação, ele é a parte vulnerável, a parte mais frágil dessa relação de consumo, o próprio CDC, em seu artigo 7.2 e 7.3, ele reza sobre as penalidades, inclusive nas vias criminais, penais, diga-se de passagem, onde prevê uma multa ou então uma detenção até de 1 mês a 6 meses ou até de 6 meses a 1 ano, dependendo da tipicidade do dano que o consumidor sofreu. Ao entrar em vigor, a lei trará algumas mudanças para as empresas, para os consumidores e também nas relações de trabalho. Nesse tipo de relação, há uma grande quantidade de tratamento de dados, desde o momento pré-contratual, durante e pós. Posso citar como exemplo a colheita dos currículos para o empregador selecionar seus empregados. Então, nesse ato já há uma grande quantidade de coleta de dados do empregado. Então, entendo que nesse momento o empregador terá que ter atenção, informando ao empregado por quanto tempo armazenará esse tipo de dado, esses dados que constam em seu currículo. Solicitar somente aqueles dados necessários para o preenchimento da vaga, fora o consentimento, que a lei traz expressamente que deve haver o consentimento daquele que fornece os dados. Então, o empregador tem que tomar atenção nesse momento pré-contratual. Durante o contrato, posso citar como exemplo a instalação de câmeras, no ambiente de trabalho, deve obedecer ao princípio da transparência, o empregado tem que saber que está sendo filmado, quais os dados estão sendo coletados, porque a imagem é um dado, se é só imagem, se também tem voz, áudio. Tem que ter o consentimento também do empregado, entendo assim, bem como no contrato de trabalho possuir um aditivo versando sobre o próprio direito de imagem do trabalhador.